Fala pessoal, iniciando mais uma análise. Hoje a gente vai falar sobre o ataque do Parnamirim Scorpions na partida entre Scorpions e Crocodiles, que ocorreu pela fase de grupos da Superfinal. Então a gente vai ver aqui na primeira descida por parte do Scorpions, né? O Scorpions jogando numa formação em spread e com conceito duplo, né? Então como vai funcionar essa primeira descida da equipe do Scorpions? Aqui no lado forte, eles vão optar por jogar um conceito vertical, então eles vão ter uma fade aqui pelo recebedor aberto, enquanto o slot vai estar atacando numa post, né, levando esses defensores do Croco para o fundo do campo. E para o lado fraco, a gente vai ter um conceito de quick game, né? Então a gente vai ter uma flat por parte do snapper e aqui uma hammer, né? Então o recebedor aberto sai fazendo release interno, ataca vertical em cima do defensor interno e aí realiza o break, né? Numa espécie de hit, né? Então a gente conhece como rota hammer. Também é importante frisar, né, que tendo esse conceito de hammer e flat, né, acaba causando uma espécie de pick play aqui no lado fraco, né? Então a gente vai ter a hammer com a flat cruzando por baixo, né? Então a hammer verticaliza, assim bloqueando, né, para a flat passar por baixo em direção à sideline. Então o snap é dado, a gente já vê o recebedor aberto aqui fazendo o release interno para depois verticalizar para cima do defensor e assim, né, liberando essa flat completamente sozinha lá em direção à sideline. O recebedor do Scorpions faz o catch, né, consegue quebrar o primeiro tackle, porém ele acaba sofrendo um contato por parte do defensor do Croco e isso, né, acaba gerando uma primeira descida automática para o gol para a equipe do Scorpions. Então o Scorpions inicia muito bem a sua campanha. Então, primeira para o gol para a equipe do Scorpions, né? O Scorpions consegue um excelente avanço, né? Na primeira descida aí também, né? Somado a infração por parte do Croco. Então está numa excelente posição de campo e aqui eles novamente optam, né? Por jogar num conceito de quick game. Agora mudando a sua formação, né? Então a gente vê o Scorpions iniciando a campanha aqui pós first down com uma formação em trips e a gente vai ver o que é, né, dentro dessa formação em trips, né? A gente vai ter 3 hits aqui por parte dos recebedores do lado forte, né, dessa trips. É legal frisar, né, a rota do slot, que consegue fazer o stem externo, né, inicialmente, para depois cortar na hit. E o snapper vai sair em velocidade na flat, né, e depois verticalizar numa fly. Então, atacando o fone. Então, a gente vai ter 3 rotas curtas aqui, né, então 3 hits, segurando esses defensores do Croco nesse check automático, né? Enquanto o snapper corre por fora na flat, né? E aí é isolado no fundo, na vertical. Então, primeira para o gol, o snap é dado, a gente já vê, né? Os 3 recebedores saindo em velocidade, né? Então, vendendo muito bem essa fase vertical inicial das hits, enquanto o snapper já sai em velocidade atacando a sideline. Todos quebram em sincronia aqui na hit, né? No mesmo momento que o snapper começa a verticalizar a fly, né? Pós-flat, e aí o passe é completo, né? Na hit no recebedor aberto aqui do lado forte da trips. Então, excelente avanço por parte do Scorpions. Segunda descida para o gol. Então o Scorpions já consegue um bom avanço nessa primeira descida, né? Segunda descida para o gol. E aqui, novamente, eles vêm com o conceito de quick game, voltando para a formação em spread, né? Porém, agora, né, eles vão atacar em velocidade, né? Com os 2 recebedores abertos, então eles vão verticalizar muito bem essas rotas aqui, vão cortar na hit também. O slot vai fazer o trabalho de stem externo em relação ao defensor, enquanto o snapper sai num release externo em relação ao blitzer e ataca, né, o espaço para cima desse defensor interno.
A gente vai ter 4 hits, né? Um conceito de all hits. Novamente quick game. E aí o Scorpions tenta mais um avanço nessa segunda descida para o gol. Então o snap é dado. O quarterback faz a leitura do lado forte e tenta o passe lá na hit do recebedor isolado. O passe acaba sendo incompleto e aí eles vão para uma terceira média para o gol. Então, terceira descida para o gol, para o Scorpions. E aqui a gente vai ver um conceito bem legal, né? Então, a gente vai ver o Scorpions jogando com 2 passadores. Como é que vai ser o conceito, né? A gente vai ter esse recebedor isolado recuando para segundo passador, assim que o snap for dado. O snapper, ele vai sair atacando flat, né? Num primeiro momento, para depois verticalizar, procurando o fundo da end zone. A gente vai ter o slot fazendo um release interno, né? Trabalhando esse stem interno da sua rota para cima do defensor, para depois cortar numa out para o primeiro pylon. E esse recebedor isolado, né? Atacando uma dragão lá no segundo pylon do lado oposto, né? Então a gente vai ter esses 2 recebedores atacando pylons, né? Então o slot atacando o primeiro pylon desse lado, esse recebedor aberto atacando o segundo pylon do lado oposto, enquanto o snapper, né, faz essa primeira fase da flat justamente também para utilizar como bloqueio, né, para o defensor externo que subiria no segundo passador, então ele acaba bloqueando com essa flat, e assim que ele libera esse defensor externo a subir no segundo passador, ele verticaliza para o fundo, né? Então a gente vai ver aqui pós-snap o snap sendo dado, a gente já vê o número 14 iniciando o recuo para segundo passador, enquanto o número 23 está atacando a flat. O que o Scorpions quer aqui, né? Ele quer jogar com números, né? Então ele quer que um ou mais defensores subam, né? Para tentar deixar em igualdade, né? 3 contra 3 no fundo do campo nessa situação de terceira para o gol. Então o blitzer a gente vê subindo aqui no quarterback. Deixa eu voltar aqui. A gente vê o blitzer botando pressão no QB. O defensor externo, vocês vão ver assim que o passe for dado, ele acaba caindo na flat, né? Então ele demora para subir para o segundo passador. O passe é dado e aí ele encontra, né, o slot que estava atacando o primeiro pylon aqui por trás, pelas costas do defensor, num belíssimo catch disputado, né, anotando o primeiro touchdown da partida para a equipe do Scorpions. Então, uma jogada bem inteligente, souberam jogar o situacional, né, e principalmente atacar os objetivos dentro da mesma. Então, aqui, conversão de 1 ponto para a equipe do Scorpions. A gente vai ver eles jogando numa formação em super tight e uma jogada bem interessante, né? A gente vai ver inicialmente esse recebedor aqui do lado forte iniciando um motion, né? Então ele vai utilizar um motion inicial, assim que o snap for dado, ele vai verticalizar essa rota para cima desse defensor externo que está aberto no check automático do Croco e vai atacar primeiro o pylon. A gente vai ter também o recebedor aqui do lado fraco atacando em velocidade o segundo pylon oposto, o snapper verticalizando numa corner no segundo pylon do outro lado, e aqui o recebedor, né, o slot, atacando numa drag o primeiro pylon da end zone. Então a gente vai ter um conceito com os 4 recebedores atacando pylons, né? E fica claro, né, que o Scorpions vai atacar os objetivos dentro desse conceito. Então a gente vê o motion iniciando com a camisa número 13. Então assim que o snap é dado, ele verticaliza a sua rota atacando o defensor externo, ele trabalha um double move, né? Vai para o primeiro pylon. O QB já lendo essa situação de ganho de leverage
por parte do recebedor, arrisca o passe no primeiro pylon, o passe é completo, né? Porém, ele acaba caindo com um dos pés, né, para fora do campo, e isso, né, invalidando a tentativa de conversão de um ponto pela equipe do Scorpions. Então, legal ver nessa campanha, pessoal. O Scorpions variando muito, né, os conceitos de quick game, porém tendo bons avanços através dos mesmos, né, e sabendo jogar, né, o situacional, principalmente com dois passadores na terceira longa. Então, espero que tenham gostado dessa breve análise do ataque do Scorpions e em breve a gente volta com muito mais conteúdo. Valeu!